Vamos lá, então, fazer o vídeo do quadrado? Pessoal, vou fazer mais aqui no meio, porque eu vou fazer apenas um para explicar. Então, o que é o quadrado? Quando eu falo em quadrado, eu preciso ter os lados todos iguais. Então, a gente chama de quadrado perfeito, né? Então, vamos dizer esse quadrado aqui, ó. O quadrado 4 por 4. Vou fazer esse. 4 vezes 4. Então, tanto a linha quanto a coluna, eu vou ter qual quantidade? 4. Então, vamos lá. Vou fazer mais embaixo para vocês verem a outra coisa que eu quero mostrar, tá bom? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer isso quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3 vezes. Eu quero 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu não tenho 4 vezes os 4, né? 4 vezes 4 quadradinhos, os 4 quadradinhos. Então, eu tenho 4 assim. Então, eu tenho 4 vezes 4, tanto de assim, quanto de assim, certo? Isso aqui formou um quadrado, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 de lado e aqui também. Então, essa não é a característica do quadrado? Não é por isso que ele tem um nome especial, porque o quadrado, ele é um retângulo especial. O quadrado é um retângulo com todos os lados iguais, por isso ele é chamado de quadrado. Então, ele tem todos os lados iguais. Se eu for falar de área, por isso que a área do quadrado é lado ao quadrado. Ou seja, no caso desse quadrado, 4 ao quadrado, que é o mesmo que 4 vezes 4, que dá 16. Então, tem que ter 16 quadradinhos aqui dentro. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok? Então, a área desse quadrado é 16 quadradinhos. E olha que show, gente! Eu tenho um quadrado, eu tenho plano, por isso eu falo em área. E vocês estão vendo que eu escrevi aqui em forma de potência? Então, isso é potência. Aqui tem como eu escrever em forma de potência? Não. Quando eu falo de potência, eu preciso ter toda a base igual. Então, 4 vezes 4 é potência, 2 vezes 2 é potência. Se vocês observarem na tabuada, o 0 vezes 0, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10, são os quadrados perfeitos, né? Que são as potências quadradas que nós temos, porque forma um quadrado. Então, quando eu falo de potência, eu tô falando da região, da área que ocupa quando eu falo potência de expoente 2. E olha que interessante, o que tem a ver isso com raiz quadrada, Maísa? Tudo! Se eu olhar nesse quadrado que tem 16 quadradinhos e eu fizer isso aqui, ó, colocar a raiz quadrada no 16, qual que é a raiz quadrada de 16? O que eu estou perguntando, na verdade? Lá antigamente, vocês procurarem a história da raiz quadrada, vocês vão encontrar. Chamava de radium quadrium, né, em latim. A raiz quadrada tinha esse nome. Radium quadrium, não sei o que lá. Aí foi reduzindo, reduzindo, igual aconteceu com a palavrinha você. Você antigamente era vossa mercê, vós mercê, até que chegou você e hoje em dia é C, né? A gente chama as pessoas de C. Ô, você não vai lá? Né? Não é nem você mais. Então, o mesmo aconteceu com a raiz quadrada. Ela foi reduzindo tanto que resultou apenas nesse símbolo aqui, que a gente já sabe que esse símbolo representa a raiz quadrada. Então, essa é a parte histórica, né, da raiz quadrada. E o que significa a palavra radium, quadrium, raiz quadrada? O que significa isso? Quer dizer que eu quero saber qual é o lado de um quadrado que tem 16 de área. Então, qual é o valor do lado de um quadrado que tem 16 metros quadrados, centímetros quadrados ou quadradinho, independente da unidade de medida, de área? Então, quando eu pergunto a raiz quadrada daquele número, igual a raiz quadrada de 25, eu tô querendo saber qual é o lado de um quadrado que tem 25 de área, certo? Então, qual é a raiz quadrada de 16? Não é 4? Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16.
4 ao quadrado é 16. Então, quando eu acho a área que o resultado é 16, eu consigo achar o lado. Se eu tenho o resultado da área, eu consigo achar o lado desse quadrado, por ser um quadrado e eles terem os lados iguais. Deu para entender, então, o significado de raiz quadrada? Certo? Então, agora no próximo vídeo eu vou falar sobre cubo, raiz cúbica e cubo. Aqui a gente está falando sobre potência quadrada, sobre quadrado e sobre raiz quadrada.